A FTC ela é uma modalidade de uma competição de robótica que é promovida pela FIRST, que é uma ONG dos Estados Unidos, que começou lá em 1990. E a FTC é uma modalidade que é voltada para os alunos mais do ensino médio, porque tem a FLL, que é para as crianças pequenas, que realmente são para crianças, para o ensino fundamental 1 e 2, e tem a outra que é a FRC também, que também são para os alunos do ensino médio. Mas a FTC fica ali entre os anos finais do ensino fundamental e os primeiros anos ali do ensino médio. Então, é uma competição que todo ano sai a temporada, depois a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, todo ano lança uma temporada com um tema específico, que sempre são temas que são voltados para algum problema atual, todo ano nunca é um tema assim avulso, é sempre para um problema atual que a gente está tendo no mundo. E lança essa temporada com o objetivo, tem tanto a prova do robô, que é realmente esse campo da robótica, onde a gente constrói um robô para participar do campeonato, mas tem a outra parte também que o objetivo dessa ONG não é só levar a robótica enquanto ciência e tecnologia para o mundo, mas também esses competidores, essas pessoas que estão participando, levar isso para pessoas que não têm contato, geralmente. Então, o objetivo não é só ir ali e construir o robô, mas você também levar para pessoas que não têm acesso a esse mundo da ciência e tecnologia, que é tão importante. É uma maneira de popularizar também a robótica, é isso mesmo? Luísa, conta pra gente aqui, na hora que vocês receberam a notícia, tem uns vídeos que depois a gente vai passar no decorrer do programa, de como que foi receber a notícia da classificação. E eu quero saber se é inédita essa classificação para os alunos do SESI Betim. Explica pra gente como que foi isso. Sim, é uma classificação inédita e é um mix de emoção, né? Porque a gente sabe que no evento a gente tem as premiações e cada premiação pode te classificar para um lugar diferente. Então a gente estava naquela ansiedade, porque a gente estava esperando. Porque os prêmios que dão as classificações para internacionais são sempre os últimos. Então a gente passou vários prêmios, a gente naquela expectativa de se a gente vai receber o prêmio que a gente desejava ou não. E aí chegou aquele momento em que a gente ficou, e a gente conseguiu a classificação em terceiro lugar geral. Então isso permitiu a gente poder agora ir escolher. Então a gente tinha a opção de escolha e nós vamos para a Holanda. Então realmente é uma grande emoção, porque a Starbucks já tem uma longa jornada, mas agora que nós conseguimos essa classificação, nós conseguimos realmente executar um bom trabalho para chegar onde a gente chegou. Quantos anos tem a equipe? 6 anos, não é? Sim, a equipe começou em 2018, igual você falou, é a primeira vez que a gente consegue essa classificação para fora. Outras vezes a gente chegou perto também, mas igual... Essa vez é inédita. É uma arranhada, né? Na classificação ali, chegou próximo. Uma vez que a gente pegou esse prêmio que dava vaga também, foi na pandemia. Só que como estava na pandemia, não teve a viagem, né, pra fora, porque tava tudo fechado, Foi tudo à distância? Foi tudo à distância. Não teve a mesma graça, né? Vamos combinar. Não é a mesma coisa. E Luísa... Desculpa. Não, por favor. E nesse ano vocês trabalharam algum tema específico? Como é que foi o trabalho que vocês levaram? Qual que é a temática desse ano? Para Brasília, porque foi Brasília, né? A etapa nacional. Como é que foi? O que vocês trabalharam nessa etapa? Bem, nessa etapa eu acredito que um trabalho que foi diferencial é porque o tema da temporada, em algumas outras modalidades, ele serve mais para... Por exemplo, na FLL, eles têm que realmente criar um projeto de inovação relacionado ao tema. Mas já na FTC, esse tema é mais voltado para a arena. Então, a construção das missões e dos desafios da arena que são voltados para o tema. No questão geral, a gente não tem esse tema sendo realmente presente nas equipes durante a temporada. Mas a gente tem aquelas missões que permanecem. Então, por exemplo, essa temporada a gente focou muito em criar ações que conseguissem promover a robótica. Então, nós realizamos, por exemplo, o TREM, que é um torneio de robótica educacional de Minas Gerais, que nós fizemos lá na nossa unidade, e que a gente realmente conseguiu instigar esse interesse pela robótica, pois nós criamos esse torneio. Então, ele aconteceu com os alunos do SESI e do Senai, e a gente disponibilizou um kit feito de MDF, realizado pela própria equipe que nós criamos, e esses alunos tinham a oportunidade de interagir com eles e tinham que resolver alguns problemas. Então, por exemplo, a gente tinha o segue-linha, que eles tinham que programar o robô para ele conseguir se identificar essa linha e seguir, e o robô sumô, que eles tinham que criar vários anexos e ferramentas nesse robô para conseguir duelar e expulsar o robô da arena. Então, com essas ações, a gente conseguiu promover esse interesse pelos jovens por essas áreas. Legal. Bacana demais. E agora o desafio de vocês, assim, ganhou uma proporção internacional, né? As crianças estão internacionais. Vocês vão lá, vão interagir com estudantes de 25 países, se eu não me engano, né? 25 países pelo mundo. Como que tá, primeiro, a preparação? O que vocês estão fazendo nesse exato momento? Tem algumas semanas da viagem. O que vocês estão fazendo? Vocês estão, após a aula, a gente estuda de horário a tal horário, e depois a gente vai para a oficina e vamos trabalhar o nosso desafio. E como que está a preparação para a língua, para a comunicação mesmo? Como que vai ser isso, assim? Como vocês vão chegar lá? Vão desembolar o inglês? Como é que tá isso? Bem,
A nossa equipe ela é composta por integrantes do ensino médio. Então, a gente tem a maioria no segundo ano. Nós também temos a Helena, que é do primeiro. Então, todo mundo tem um itinerário que a gente realiza na Tem escola. uma agenda, né? Que são 2 dias à tarde a gente tem que destinar ao ensino médio. Porém, durante essas outras 3 tardes que nós temos na semana, nós estamos sempre na escola, dedicando a realizar essas ações que nós ainda temos pendentes. E o que nós fazemos, na verdade, a nossa equipe está toda a vapor, então cada área tem suas tarefas. Então, por exemplo, nós temos 2 divisões principais, que é o AE e o MCI. O AE é voltado para essas ações que eu comentei, e o MCI é para o robô em si. Então, por exemplo, falando da minha parte, eu sou programadora. Eu estou estudando e implementando sensores novos que nós adquirimos após a nossa classificação. Então, como a gente ainda não tinha eles no nacional, eu estou fazendo tudo do novo. Então, a gente está estudando como que implementa, fazendo o reconhecimento dos objetos da prova, enquanto na parte de ações sociais, a gente está dando um upgrade nelas. Nós criamos novas missões, então nós estamos explorando novas áreas e criando outras ações para a gente continuar levando a robótica para outras pessoas. Para outros estudantes, né? Outros estudantes, não só necessariamente estudantes, para pessoas no geral mesmo. Então nós, às vezes, fazemos, por exemplo, estamos presentes em eventos na escola que afetam as famílias também. Aberto à comunidade, né? Isso, exatamente. E essas ações, elas também pesam na classificação e na avaliação da equipe? Pesam. Sim, inclusive elas são fatores decisivos. Então, quando a gente quer saber sobre outras equipes, a gente vê a parte de MCI, a parte do robô, a parte técnica da equipe, mas a gente sempre busca saber o que essas equipes estão desenvolvendo. Então, por exemplo, tem equipes que desenvolvem metodologias, ações bem diferentes das nossas, mas sempre com esse mesmo objetivo. Não é só fazer o robô funcionar e levar algum projeto. Na não é essa parte verdade, técnica. tanto que a premiação que dá essa classificação para fora chama inspiração. E não é a equipe que tem o melhor robô. Na verdade, é a equipe que foi mais inspiradora para as outras, não só outras equipes, mas outras pessoas também. Então, a equipe que teve um impacto maior na comunidade, igual a Luísa comentou, que a gente não faz só para os alunos da escola, a gente faz para outras escolas públicas, a gente fez já para a faculdade também, a gente foi igual no lar de idosos que tem em Betim também, então a gente tenta impactar a comunidade de uma forma geral. E esse é o objetivo principal da FTC e da FIRST. Não é só, o robô ele é uma parte do processo. Importante, mas não é tudo, né? Mas esse impacto que você traz ali para os estudantes é o objetivo principal, assim. E assim, saindo um pouquinho só desse tema da competição, eu queria saber como que é a receptividade das pessoas quando vocês apresentam a robótica, enfim, porque para muita gente é novo ainda, né? Como que é a Distante para muita receptividade? gente também. Sim, Né? isso a gente percebe principalmente quando a gente vai em locais mais... tem menos acessibilidade a esse tipo de material. E é sempre muito interessante, porque criança fica maravilhada, né? Principalmente quando você fala um robô, a criança acha a coisa mais sensacional no mundo, e né? Pra gente que muito tá ali legal dentro, a gente mesmo. acha Mas é muito legal mesmo. Visualmente é uma coisa que chama atenção, né? Sim, e acaba que mexer com robôs, trabalhar com robótica, desenvolve muitas habilidades, não só as habilidades técnicas, que é importante ali para as crianças, mas habilidades sociais, de interação, de trabalho em equipe, enfim, várias outras habilidades que impactam muito nessas crianças, e é sempre uma experiência muito gostosa, porque as crianças sempre acham o máximo ver o robô, mesmo às vezes tem alguns que mexem, né, alguns outros não, mas elas acham o máximo, e é sempre muito inspirador ver elas interagindo, né, com os robôs. Eu vou fazer uma pergunta para Luísa. A gente falou do inglês. Já tá na ponta da língua? Literalmente. Como estamos? Estamos treinando. Olha, no evento nacional, a gente recebeu no nosso pitch. O pitch é um lugar que as equipes ficam. A gente recebeu a visita da Georgia, que ela estava lá, pois ela é pedagoga e coordenadora de uma escola de inglês que chama Rise. E eles estavam auxiliando uma equipe de F1, que é uma outra modalidade que tem no evento. Porém, ela estava passeando e descobrindo, ela entrou em contato com a gente. Então, a gente ainda nem tinha certeza da nossa classificação e se seria necessário ou não. Porém, a gente salvou o contato dela e depois que nós classificamos, nós entramos em contato. Então, agora nós estamos fazendo aulas semanais. Então, toda sexta-feira, a gente entra em contato com eles. A gente tem as aulas focadas mesmo em cada parte da equipe, então a gente foi dividido em grupos de 3 a 4 pessoas, e a gente está tendo todo esse foco para a gente conseguir realmente alcançar essa habilidade de se comunicar em outra língua. Então a gente já tem alguns competidores na equipe que têm um domínio maior, porém a gente quer conseguir estabilizar e conseguir que todos possam ter essa capacidade e que não se sintam frustrados por não conseguir se expressar. Um mínimo de nivelamento na Básico língua ali, ali, né? né? Para conseguir se comunicar. Entendendo que jovens se comunicam, né? Com muita Sim. facilidade. Temos os aplicativos ali também que ajudam. Sim. E é muito bacana nisso. Vocês são quantos na equipe hoje? Nós somos 10 competidores, E- 2 técnicos e a mentora. Lívia, que é a mentora.
Bacana. Então, estamos falando de 13 pessoas, né? Nessa equipe toda. Então, pra gente, tem um vídeo, a gente não sei se vai dar pra gente passar agora, que é mostrando um pouquinho da apresentação do robô que foi feito lá em Brasília, na etapa nacional. Vamos ver um pouquinho. Explica pra gente, então, o que esse robô estava desenvolvendo naquele momento ali da competição. Bem, o que ele estava fazendo exatamente a cada temporada a gente tem uns desafios que eles são alterados. Então todas as estruturas da arena são alteradas e os objetos que a gente tem que manipular. Então atualmente a gente tem os samples, que são aqueles bloquinhos coloridos, e a gente tem que conseguir coletar eles dentro do subimersível, que é aquela área que eles ficam, e conseguir levar eles para outras áreas. Então, por exemplo, a gente pode colocar nas cestas para pontuar, mas a gente também pode levar para o jogador humano, que é um jogador que fica ao lado da arena, ele coleta esse sample e encaixa uma outra pecinha nele, transforma ele em uma outra peça, que chama specimen. Isso a gente devolve para o robô e ele consegue colocar naquelas barras coloridas que tem. Além disso, a gente também tem os desafios de escalada. Então, por exemplo, ao lado da barra colorida, a gente tem barras de alumínio que o robô tem que se escalar nela. Então, a gente tem que conseguir criar mecanismos para conseguir desenvolver todas essas funções. Então, provavelmente o vídeo estava coletando e levando para o jogador e depois colocando e pontuando ou na cesta ou nas câmaras. Vocês desenvolvem esse robô do zero? Vocês mesmos que fazem tudo? Sim. Para a gente criar o nosso robô, a gente utiliza da prototipagem. Então, a gente faz primeiro o rascunho dele, né? Quando a gente tem acesso ao que a gente tem que desenvolver durante a temporada. E com esse rascunho, a gente vai para a prototipagem. Então, a gente realmente faz toda essa versão em 3D. A gente utiliza o CAD, que é o OneShape. E a gente faz isso e depois a gente imprime, porque a gente faz o nosso robô de impressão 3D. Então, a gente tem essa liberdade criativa para fazer as peças da forma como a gente deseja. Gente, que legal. Eu tô assim, encantado, tô tá? encantada Tô vendo assim, também. gente, você tem quantos anos? Eu tenho 16. Não, você tem mais. Gente, Você tem uns muito interessante. 36 aí, não tem não? Brincadeira. A gente vai despedir da Lu, pra gente poder também ter o espaço para conversar com a Lara, que é a outra competidora, como ela falou, são 10 competidores nessa equipe. Mas agora, enquanto a gente vai trocando a Luísa e a Lara, eu vou conversar agora com a Lívia e vou perguntar. Lívia, vendo essas meninas e esses meninos desenvolvendo tão bem, né? Tanto do ponto de vista mesmo, do desafio, da robótica, da tecnologia, que já é uma coisa, assim, por si só, encantadora. Mas ver essas crianças, praticamente, com esse discurso, com essa fala, né? Com Elas esse... estão conscientes, né? Exatamente. Gente, vocês estão escutando barulhinho, é porque é isso mesmo. A gente tá aqui conversando e também estamos trocando. Por favor, Lara, só puxa um pouquinho a cadeira pra frente. E agora a gente já tá aqui vendo a Lara. Vamos primeiro escutar a Lívia falar e depois a gente vai fazer a pergunta pra Lara. Lívia, explica pra gente. Dá orgulho ver essas meninas falando desse jeito? Pra mim é muito prazeroso e satisfatório ver isso, principalmente porque eu fui competidora em 2018. Ah, é? Sim, em 2018. Então você é da primeira equipe? Sou. Olha que legal. Eu participei pela primeira e pela segunda vez em 2018, 2019. Então, ter feito parte da equipe que fundou, né, os primeiros competidores que fundaram essa equipe. E Você ver chegou, era eles tudo hoje... mato, pode falar, Sim, né? quando Você eu chegou ali cheguei, igual... com alicate de unha, Sim. abrindo a Mata Atlântica, não é isso? Igual a Correu Luísa para que eles falando pudessem sobre. andar. Sim, a Luísa falando sobre esses sensores que a gente está trabalhando. Antes, nossa, ela é completamente diferente a estrutura que a gente tinha. E quando eu saí pensando que eu queria voltar e queria fazer que outras pessoas participassem, vivessem essa experiência, porque é algo muito incrível. E ver hoje elas, principalmente algumas que já estão há mais tempo, que a Lara entrou esse ano, a Luísa já tem 2 anos que ela está com a gente. E ver o prazer que elas têm de fazer isso e consigo ver na cara delas que elas querem levar isso para outras pessoas também é o sentimento de missão cumprida e que elas vão continuar tendo esse impacto, levando isso para outras pessoas. E para mim é muito prazeroso. Me deu uma curiosidade aqui. Você falou que você entrou na primeira equipe em 2018, a gente brincou que era tudo mato, e de fato deveria ser sim. mesmo, óbvio, né? As Vamos coisas ser evoluem tão realista. rápido, né? E você chegou num período que eu posso estar falando uma bobagem, mas se releve, que foi antes da pandemia. E é óbvio que a pandemia de Covid-19 Sim. acelerou demais esse processo todo de automação, de robótica, do digital de uma forma geral. Da tecnologia de uma forma geral. Sim. Impactou o digital, né? A questão mesmo da robótica e tudo. Conta um pouquinho disso, assim, você acha que é um caminho sem volta? Porque a gente fala disso da robótica, parece para muitas pessoas que estão em casa, que estão nos assistindo, ou no telefone, ou enfim, onde estiver assistindo a nossa conversa, parece uma coisa distante, mas não é isso?
Não, não é. A tecnologia, ela realmente é não só o futuro, mas como o presente, tá presente na vida de diversas pessoas, mesmo que de forma indireta, talvez, mas não tem outro caminho senão a tecnologia, eu acho. Principalmente, igual você falou, depois da pandemia, teve um avanço, houve a necessidade, né, de se avançar ainda mais, principalmente para resolver toda essa questão que teve da pandemia. E acho que a tecnologia, principalmente, integrar os jovens, igual com esses eventos da FTC, da FLL, da FRC, que a FIRST promove, porque isso torna eles mais preparados para esse mundo que é o futuro, que é a tecnologia. Então, igual você falou, não parece que tem 16 anos, porque isso ainda tem crianças menores que têm o mesmo nível de discurso, de fala e que têm noção do que eles estão fazendo, porque são eles que fizeram. Igual ela falando sobre o robô de impressão 3D, de sensores, são eles que fizeram. São alunos que, igual a gente fez uma visita na UFMG, que eles conversam no mesmo nível que o pessoal que está fazendo Sim. doutorado na UFMG. Legal, e entendem o que eles falam e trocam ideias com essas pessoas. Então é algo realmente muito gratificante e a tecnologia é o futuro e o presente, não tem como. Virou um ecossistema mesmo, né? Esses meninos, eles entram como matéria-prima Sim. para esse processo todo de tecnologia e de modernização dos nossos processos produtivos, né? É inegável imaginar. A gente está falando de conectando também com as revoluções industriais que tomaram conta da nossa sociedade nos últimos 200 anos. Então, é inevitável que isso aconteça agora. E você acredita, como ex-competidora, como atual mentora, que é preciso popularizar ainda mais o ensino de robótica na sala de aula, nas escolas, na periferia? Acredito, sim, acredito muito, porque, igual eu comentei, não desenvolve só as habilidades técnicas. O nível, por exemplo, você percebe neles o jeito que eles conversam, a habilidade social deles, e eles desenvolvem não só essa parte tecnológica, o trabalho em equipe, o saber aproveitar as coisas enquanto elas estão acontecendo, que não é só o momento, e saber da importância de você levar isso para outras pessoas, porque eles, igual, pegando principalmente a Luísa e a Lara, eles vieram de escola pública, e eles estão lá agora e tiveram essa oportunidade. Eu também, quando entrei no SESI, entrei para a equipe, eu tinha vindo de escola pública, e é uma realidade completamente diferente, completamente diferente. Como comparar. Então, quando você pensa igual nessas ações que a gente faz, que a gente leva para escolas públicas, é um impacto muito grande, muito grande. E uma vez que você vai lá, você pode sim mudar a cabeça de um menino que vai querer depois vir, entrar e fazer parte da equipe, e, enfim. Talvez a Lara vai poder falar mais, que a irmã dela também está nesse processo agora de participar da equipe de robótica. Mas é muito gratificante.